estou aqui hoje tendo o prazer de apresentar essas feras do Psicodrama Online para falar um tema super atual e que elas já trazem há um bom tempo, antes mesmo da pandemia. Temos a Andréa aqui, que eu tive o primeiro contato com ela através de uma supervisão online que eu fui conhecer, né, Andréa? Que, assim, super indico, ela é super fofa também. A Cris, que é assim, meu Deus, olha a menina da tecnologia. É super para frente, está à frente dos tempos, uma menina super dinâmica. Acho que todo mundo que está na rede social já se deparou com a Cris aí. Assim, tem maior orgulho de poder estar apresentando você, viu, Cris? Obrigada. E a Lari, que eu falei para a Lari agora há pouco, assim, Lari, você é bailarina, Lari? Eu fui, a família é da arte, a Lari eu estou conhecendo agora, está no mesmo grupo comigo, de supervisão com a Rosa, que a gente não conseguiu se encontrar ainda, né, Rosa? Mas eu vou... vai. Vou ter o prazer de estar junto com a Lari também nos encontros de supervisão com a Rosa Cooker, que, nossa, que é uma honra poder estar também. E a gente tem o grande prazer hoje de ouvir essas três pessoas formidáveis aí falando do que nós temos de mais atual, que é o Psicodrama Online. E nós vamos começar com a fala da Andréa, seguida da Cris e terminando com a Lari. Neste período que elas estiverem apresentando, eu vou pedir para vocês ficarem no mudo. Se tiverem, deu um insight, a Cris está falando, a Andréia está falando, a Lari, eu queria perguntar ou colocar alguma impressão, coloquem no chat, que depois que elas terminarem a apresentação, estiverem finalizando, eu vou resgatar o máximo possível dessas falas e dessas perguntas, tá bom? Então, tá com você, Andréia, a palavra é tua. Oi, pessoal. Na verdade, a Andréa, ela pediu para que eu estivesse aqui para falar com vocês. Eu sou psicodrama grupal online. Então, eu vou contar para vocês como tem sido essa nossa relação, a minha e da Andréa, porque é a experiência dela, né? Claro que cada um aqui pode ter a sua experiência, pode inclusive ampliar essa experiência e deve, mas ela, né, falou para eu vir aqui conversar direto com vocês, tá? Então, eu vou aqui compartilhar, né, a tela, como eu sou o psicodrama. Espera aí. Online. Então, estou aqui, né, hoje. Depois a gente vai conversar, porque eu também tenho uma relação com o psicodrama bipessoal, né? E também eu também, né, me relaciono com os usuários, né, com a plateia. Então a gente vai conversar e vai ouvir esses outros personagens aí. Então, como a Renata, né, contou, a gente tem essa mesa redonda aqui. Opa, passei para frente. Então, os meus desafios, né, como eu disse, de acordo com a relação que a Andréa Corpes está tendo comigo, ela tem percebido que tem uns desafios aí, viu? Para eu poder ficar, né, espontâneo e criativo. Tem pessoas que não estão concentradas no aqui e agora. Estão ali no computador, na internet, fazendo um monte de... Ainda mais quando tem um monte de gente que não é só atenção só com uma pessoa. Como eu sou várias pessoas, eu inclusive, né, coloquei aqui esse prédio, né, para representar que estamos em muitas pessoas, quando a gente está, por exemplo, no Zoom, né, várias janelinhas. E aí os desafios, assim, a conexão cai, vixe, aí dificulta, ficar congelada, né? Aí para eu acontecer para eu ser pleno, né, para eu ser espontâneo e criativo. Tem gente que ainda é analfabeto ou iniciante em tecnologia, o desafio, viu? Tem gente que acredita que eu só posso acontecer no presencial. Tem gente que, com a pandemia, que
pelo susto, pelas coisas, falou, ai, vou fazer você, vou entrar, né? Vou estar aí com você, vou me relacionar com você. Tem outras pessoas que, para se relacionar comigo, têm uma dificuldade, porque elas têm dificuldade de se relacionar com a câmera, né? A baixa estima aparece, né? Também existe uma preocupação do pessoal se relacionar pela questão do sigilo e da ética profissional, né? Porque já pensou se o CRP pega alguma coisa? Não, nem vou fazer, nem vou fazer. E, enfim, né? Tem tantos outros desafios aí acontecendo e eu estou aí nesse meio, né? Quem dirige grupo, né? Quem começa a se relacionar comigo se cansa, né? Demais online, chega às vezes até ter burnout de tanto que fica se relacionando comigo e com a internet. Olha, tem pessoa que chega a dizer que não tem afeto e precisa de afeto. Inclusive, tá tendo alguns alunos de psicologia que estão dizendo, não, né? Assim, não, vou fazer essas aulas EAD. Ai, tô cansada disso, não vou nem entrar na aula. Se eu entrar, vou ficar com o vídeo desligado, né? Óbvio. E aí, sabe o que acontece? A gente está falando de tantos desafios, né? Mas eu não sou só desafios, né? Eu sou também benefícios. Eu fui outro dia lá, inclusive numa vivência de uma aula de psicologia com o pessoal lá da Bahia, porque eu, né, o psicodrama online, eu acabo diminuindo as distâncias entre as pessoas. E aí tinha gente de São Paulo, da Bahia, de vários lugares, os alunos estressados, só que aí eu cheguei, a metodologia do psicodrama grupo online chegou, o pessoal se emocionou e estava no final dizendo, se todas as aulas fossem assim, né? Então, o quanto que eu vou chegando e vou mostrando, embora, olha, eu já venho acontecendo já faz um tempo, mas tem gente que não estava acreditando em mim, mas quando eu apareço e quem dirige acredita em mim, consegue fazer agenda online, offline, consegue colocar exercício físico, né, para se cuidar, para cuidar do corpo, aprende a fazer salas simultâneas e ter ambientes seguros de conversas, tem surpresas. E aí lembra, ou às vezes nem sabia, mas fica, né, sabendo que o próprio Moreno já acreditava e gravava, né, psicodramas comigo. Né? Ele já deixou filmes, deixou gravações. Então, o quanto que eu tenho benefícios. E a Andrea, né, como a gente tem se relacionado aí bastante, ela tem tido umas aprendizagens. Ela tem aprendido que empreender é sempre ontem, hoje, amanhã, que precisa sair do mundo e do modo automático, né, para poder dirigir grupo, psicodrama grupal. Os grupos, eles estão acontecendo fora do psicodrama. E eu, que sou psicodrama grupal, que tenho maior potência para isso, também posso, né? E devo, inclusive, estar online. É importante entrar no ambiente virtual entendendo que não é presencial. Essa é uma super aprendizagem também. Precisa dar novas respostas e é possível.
E a cada encontro é possível aprender mais. E sabe, a André, ela também aprendeu e vem praticando uma coisa, é a transdisciplinaridade. Ela não tem ficado só com o pessoal, por exemplo, da psicologia. Ela gosta demais do pessoal da psicologia, da psiquiatria, do próprio psicodrama. E ela também se relaciona, mas ela ampliou a rede sociométrica dela. Ela tem se relacionado e até quer e deseja se relacionar mais com outros profissionais, mas principalmente ela tem se relacionado com designer e com o pessoal da engenharia da telecomunicação. Então, ela já acreditava no psicodrama grupal online faz tempo. E tem um vídeo que eu vou colocar para vocês verem agora, é um vídeo rapidinho, de que na época era um estudante de design que estava terminando o curso e fez um link a partir do psicodrama, do tatadrama, de videogames e tudo mais, pensando em como que se poderia utilizar o psicodrama. Então, ele chamou de E-drama, foi um TCC de final de curso, isso no ano passado. Então, eu estou aqui só procurando esse vídeo, já vou passar para vocês para ir terminando a minha fala como psicodrama grupal, depois vocês vão poder fazer perguntas, e além disso, quando esse vídeo terminar, eu já pergunto para você, né, psicodrama bipessoal online, o que é? Né? Quais são os teus desafios? Você tem encontrado outros? Né? Quais são os teus desafios? Quais são os benefícios? E qual que tem sido a tua relação com a Cris Formidieri? Aqui, deixa eu já abrir, estou abrindo e já vou mostrar para vocês esse vídeo que chama E-drama e é um trabalho que foi o TCC de um aluno que hoje já é um designer. Espera só um pouquinho que está entrando aqui. Mas é isso, né? Existem... Opa! Aqui. Vamos dividir, compartilhar. Tela. Ampliar aqui. Vocês estão ouvindo o som? Não, tá. Então, espera só um minutinho que eu vou... Espera aí. Isso que essas coisas acontecem, são assim mesmo. Por isso, né? Eu, quando vou acontecendo e também essa tecnologia, a coisa vai dando, às vezes, uns atrapalhos, mas ele acontece. Vamos ver se agora o som está indo dos agora. Aplicativos digitais, o projeto E-drama traz a possibilidade de todo o potencial vivencial do psicodrama para novos palcos, através de computadores e notebooks no modo desktop, pela portabilidade dos dispositivos móveis, ou até com acessórios para uma experiência em realidade virtual. Imagine a aplicação de técnicas... Espera aí, só para vocês... Na era dos aplicativos digitais, o projeto E-drama traz a possibilidade de todo o potencial vivencial do psicodrama para novos palcos, através de computadores e notebooks no modo desktop, pela portabilidade dos dispositivos móveis, ou até com acessórios para uma experiência em realidade virtual. Imagine a aplicação de técnicas psicodramáticas como inversão de papéis. Os participantes podem personalizar
utilizar avatares numa forma de criar a si mesmo nesse ambiente virtual, e assim ter suas emoções expressadas com uma interface de seleção. A prática da autopercepção usando o espelho. Utilizar ferramentas digitais para resgatar a criatividade. Se tornar quem precisar ser a partir de objetos intermediários. Podendo ir além, se enxergar de outro ponto de vista. Ser do tamanho que puder se necessário, alterando dimensões. Escolher o cenário com seleção do espaço para fazer desse ambiente seguro um lugar saudável. Ir para onde quiser. Muito bem. Então, depois, se alguém tiver alguma pergunta, né, para mim, eu sei que a Andrea tem feito aí, né, vários trabalhos, até psicoterapia grupal online, supervisão grupal online, tantos trabalhos. E aí, Cris, quais são, né? Crise e psicodrama bipessoal, aí, quais são os desafios e benefícios e aprendizagens? Vamos lá, psicodrama grupal. É muito bom sempre te ouvir, porque a minha experiência maior é com psicodrama bipessoal, né? As minhas experiências. Estou aí há 2 anos e meio atendendo online, né? Desde o comecinho. Quando eu comecei a atender online, a gente ainda tinha aquela regulamentação dos 20 atendimentos, né? Então, a Cris está comigo aí, né? Está me aplicando tem cerca de 2 anos e meio. E antes de eu tomar a fala do psicodrama bipessoal, gente, eu queria dizer, psicodrama grupal, que foi muito bom te encontrar nesse processo. Que bom que a Andrea te agarrou aí, porque eu lembro bem das águas secas nesse mundo aqui. E às vezes eu estava procurando uma aguinha e eu te encontrei. Então, para crescer, para a gente pensar nesse espaço. Então, eu sou muito grata a Andrea por ter te agarrado aqui nesse espaço, viu? E, gente, eu não tenho como falar de psicodrama bipessoal online sem contar a minha história, né? Eu fiz a minha primeira faculdade em publicidade e propaganda. E quando eu fiz a minha faculdade, eu estudava comportamento do consumidor, eu trabalhava com agência de comunicação. E eu saí, assim, eu trabalhei em agência, eu era a ponte entre o cliente e a agência, as pessoas que produziam. Então, nesse meu trabalho, trabalhando com comunicação, eu tive algumas frustrações enquanto publicitária e trabalhando com comunicação. Eu tive algumas frustrações. Às vezes eu lia as coisas, eu trabalhava e eu dizia, eu queria mais, eu queria entender mais do homem, eu queria mais entender por que o homem compra, por que o homem não compra, por que o homem escolhe um serviço. E eu gostava das cadeiras de teorias da comunicação e tudo. E aí, no meu processo bipessoal, na minha terapia, nessa crise profissional, eu entrei em contato com o psicodrama. E no meu contato com o psicodrama, eu resolvi fazer psicologia. E aí, a psicologia foi um grande encontro. E eu achava que nunca mais ia trabalhar com design, com comunicação. Eu quero ser psicóloga clínica, eu adoro gente, adoro esse contato. Né? Eu acho que eu me encontrei agora, apesar de todo o processo dolorido e com os entraves aí da minha construção pessoal, profissional. E aí, quando eu me formei em psicologia, eu disse, agora pronto, vou sentar na cadeira do terapeuta, que eu tanto quero, depois de 10 anos estudando, vou sentar nessa cadeira, vou ser psicóloga, né? Tinha uma ansiedade, aí meu marido recebe um convite para trabalhar em outra cidade. E eu disse, e agora? Né? E eu sou de Fortaleza, né? Eu moro em São Paulo hoje, mas sou de Fortaleza, e aí... na hora me deu aquele pânico, meu Deus, mas aqui eu já tenho um relacionamento, eu já tenho uma rede, eu já tenho tanta gente, e agora eu vou ser psicóloga em outra cidade que eu não conheço ninguém, e agora o que eu vou fazer? E aí eu, conversando com meu marido, a gente entendeu que era para ir, né? E eu disse, pois bora logo que eu quero começar.
E aí, quando eu cheguei lá na Bahia, fui morar em Vitória da Conquista, eu lembro, né, meu marido indo para o trabalho novo, eu recém-formada, e eu disse, agora, gente, o que eu tenho nas mãos? Onde é que eu vou atrás dos psicólogos, de rede, de pessoas? Angustiada para sentar, angustiada para poder ter sustento para minha família, angustiada por um monte de coisa. E aí a internet. Eu não tinha uma vida ativa na internet, tinha o meu Facebook lá, tinha um Instagram que de vez em quando eu entrava. Eu disse, eu vou entrar nesse negócio e ver cadê os psicólogos. Comecei a procurar, encontrei algumas pessoas, alguns psicólogos que estavam usando esse espaço para se divulgar, para trazer psicoeducação, trazer a psicologia. E aí eu disse, gente, eu tenho alguma habilidade nisso aqui, eu não posso ter esquecido as coisas que eu aprendi. Apesar de que quando eu fiz publicidade, eu era atendimento de agência, né? A gente tinha agência, tinha visita à reunião para os clientes, o online estava começando a se fortalecer aí na publicidade. Então, eu disse, gente, eu vou começar aqui, vou começar a falar, vou começar a dizer que eu sou psicóloga clínica em Vitória da Conquista, eu não tinha cliente, não tinha... ia começar minha pós no Vitor, então eu disse, eu só vinha uma vez por mês estudar aqui em São Paulo, que eu vinha, então eu vou começar a estudar, e foi o que eu fiz. Comecei a estudar, gente, para me divulgar, porque o meu sentimento era, eu preciso de cliente, como é que eu vou ser psicóloga clínica sem gente, né? E aí eu comecei, e nesse processo, uma primeira cliente, eu conto sempre essa história, porque como a Renata pontuou, essa mesa foi proposta antes da pandemia, né? E porque a gente já estava aí nesse espaço, a gente queria falar desse espaço, a gente tinha uma sede, e agora a gente está aqui falando porque tem novos desafios, mas é muito importante para vocês entenderem por que nós estamos aqui juntas, né? Falando desse tema. E aí, eu lembro que uma pessoa que via eu falando de psicologia, etc., disse, Cris, você atende online? Aí eu fingi que não vi, tá, gente? Eu fingi que não vi. Disse, não atendo. Não, passou. Não, continuei lá, gente, psicóloga. Aí estudei para ver se o Google me mostrava e nenhum cliente chegava e eu naquela ansiedade. Daqui a pouco, Cris, você atende online? Outra pessoa lá de Fortaleza, né? Minha rede, meus contatos. Aí eu disse, gente, será que o povo atende online? Como é que seria online? Eu, psicodramatista, eu quero abraçar, eu quero cheirar, eu quero olhar, eu quero botar os objetos, eu quero botar a almofada no lugar. Eu não vou, como é que eu vou fazer isso? E aí eu fui, botei lá no nosso parceiro, às vezes, pode não ser tão parceiro Google, e eu falei, atendimento online psicológico. Aí fui estudar, fui ver as resoluções, fui ver que já tinha gente fazendo, fui ver que podia atender pontualmente até 20 atendimentos. E eu, gente, será? E eu, como todos nós, como o Moreno fala, né, não tem nada para o homem estar mais mal preparado do que a surpresa. Né? Acho que foi por isso que eu disse lá que não queria ver aquilo. Mas na segunda vez eu disse, gente, tem alguma coisa aqui para mim que eu preciso olhar e eu preciso ver. E quando eu comecei a estudar, eu propus para essa cliente, que era uma pessoa que... E eu falei, olha, eu nunca atendi online, mas é possível, a gente pode tentar. Eu nunca atendi, gostaria de saber se a gente pode tentar, vai ser uma experiência nova para mim também. Ela, vamos, Cris, eu também quero, e tudo, porque para mim, eu trabalho no seu... Eu vejo suas coisas e eu gosto, eu me identifico. Escolha sociométrica, né? E aí eu disse, ok. Então, a gente foi para uma primeira sessão e estou aqui até hoje, né? E essa minha paciente ficou 2 anos comigo, né? Por que eu estou falando isso? Porque existe hoje, né? Como tem muita gente começando a atender online, existe uma discussão saudável e importante se é possível fazer psicoterapia profunda através do método online. Né? Porque, como vocês veem, a ciência vai evoluindo. Lá no começo era até 20 atendimentos. Por quê? Porque se acreditava que podia ser questões mais pontuais e etc. E aí existe essa discussão que a gente pode também aí nas perguntas. Vocês podem ir escrevendo enquanto eu vou falando, gente, para não esquecer depois, né? Perguntas em relação a essas questões. Então, aqui estou eu, né? Por causa dessa segunda cliente que me motivou. Então, a minha motivação foi, como vocês podem ver, pessoal, relacional, escolha sociométrica, uma pessoa me buscando para o atendimento. E é por isso que eu estou aqui.
falando disso. E aí eu vou compartilhar com vocês uma breve apresentação. Eu não estou conseguindo... tá aqui, peraí, que eu vou compartilhar, tá? E aí, quando o psicodrama grupal me pergunta algumas coisas, né? E como é que é minha experiência? É eficaz, né? Psicodrama bipessoal online. E aí eu digo eficaz, depende, né, gente? Depende do quê? Da antena e do sinal. Quando eu estava pensando em como trazer, a nossa proposta é uma mesa redonda, então a gente explana e depois conversa. Eu fiquei pensando como que eu posso trazer, né, um objeto que eu possa comunicar, né, o que é um psicodrama, como que é eficaz ou não um psicodrama bipessoal online, que é a grande questão, que foi as perguntas que eu me fiz lá com aquela primeira paciente, né, foi as perguntas que eu me fiz. Como é que eu vou fazer? Como é que o cenário vai ficar? Né? Como é que eu vou me movimentar? Como é que eu vou demarcar espaços, papéis? Eram minhas ansiedades dentro de um cenário menor, né? E com muitas variações. Então, eu vou trazer essa analogia aqui para vocês do psicodrama individual como uma antena. Tem o emissor, tem o condutor e tem o receptor. Mas, como a gente sabe, a grande terapia moreniana é a proposta de relação. Então, a gente emite, o receptor recebe, mas o receptor recebe e também emite. Essa é a relação, né? O que acontece nesse espaço onde se emite os sinais, se emite a condução, a onda eletromagnética, é a relação, né? Então, se é eficaz, eu vou apontar 3 questões dentro dessa analogia aí do psicodrama bipessoal. A primeira questão é que o psicodrama bipessoal, o emissor, sem inverter ainda, vamos colocar esse emissor como terapeuta, o terapeuta. Toda emissão, toda coisa que como é que chama? Toda antena, né? Todo emissor, ele tem uma base para emitir, ele tem todo um processo para emitir o sinal, para emitir as ondas, para emitir a relação, para proporcionar o encontro, né? Então, eu considero que uma coisa muito importante para o psicodrama bipessoal é a base da emissão, que é o terapeuta. Faço mentoria com psicólogos, supervisão online, com psicólogos que atendem online. E eu, nesse meu recorte, aí, nesse meu estudo sociométrico dessas pessoas, a grande questão da emissão, que a Andréia pontuou no psicodrama bipessoal, que eu percebo é acreditar na ferramenta. Né? A Rosa fala isso, o Fonseca fala, né? Que quem aquece o emissor é o receptor, né? Nesse lugar. Quem aquece o receptor é o emissor, né? Então, o cliente é aquecido pelo terapeuta. Então, é muito difícil, e claro, existe uma ansiedade que é contraposta à espontaneidade nesse espaço que é novo. O Alan, né, lá, colocou hoje um texto lá no dele, que foi: toda a verdade passa por 3 estágios. No primeiro, ela é ridicularizada, no segundo, é rejeitada com violência, no terceiro, é aceita como evidente por si própria. Eu gostei muito disso, porque a gente enfrenta no novo essas questões, né? Essa ansiedade, a gente acredita, a gente não acredita, a gente nunca viu antes. Então, o terapeuta como emissor, ele tem essas questões muito fortes. Eu acredito, eu não acredito, e isso contamina a emissão do que ele vai colocar nessa relação. E aí, como é uma base potente? É o tripé da autocontinência do terapeuta, né? Que é terapia, supervisão e estudo, né? Conhecimento do que está sendo feito. Eu, quando comecei a estudar o psicodrama online, experimentar, vamos dizer assim, eu fiz uma rede, talvez não tão forte de experiência, mas de conhecimento. Eu fui ler tecnologia, eu gosto muito de indicar esse livro, As 12 Forças Tecnológicas que Mudaram o Nosso Mundo, porque eu dizia, e aí, a tecnologia vai dar, não vai dar? E ele tem um conceito aqui, que eu gosto muito de falar isso para a base do emissor terapeuta,
ele propõe uma coisa que nem é utopia, nem é distopia, mas a protopia, o vir a ser, né? Porque diante da tecnologia, a gente tem duas posições, às vezes, extremas. Ou uma utopia de que ela vai mudar o mundo, de que agora os processos vão acontecer, que ela vai facilitar muitas coisas. E aí tem gente muito encantada com a tecnologia. E também tem gente muito pessimista, indo para os extremos, né? Como o Moreno fala, diante da surpresa, a gente pode dar resposta falsa ou resposta nenhuma, né? Então, a gente pode ir para a distopia, não dá certo, é horrível, não tem, muitas questões, e a gente desiste. Né? Então, a autocontinência do terapeuta, né, ele ter esse tripé e estudo, supervisão e terapia é muito importante para ele conhecer esse território. E lá no começo atrás, eu tive que buscar muita transdisciplinaridade, né, para entender como que a psicologia podia atuar. Como eu vim da comunicação, eu já via que precisava de psicologia lá na agência de publicidade, lá no meu cliente. Então, eu falei, a gente precisa estudar a tecnologia e esses processos para a psicologia entrar aqui e fazer a protopia, que é o que o Kevin Kelly propõe, um vir a ser, né? Igual o Carl Rogers diz aí, um vir a ser, né? um dar-se. A gente está civilizando esse espaço, e a gente vai civilizar como? Né? Como vai ser os comportamentos que nós vamos propor nesse lugar? Cristiane, é o inevitável, as 12 forças tecnológicas que mudarão o mundo. Eu vi sua pergunta aqui no bate-papo. Então, gente, a segunda coisa, que é a base da emissão do terapeuta, para ele emitir as ondas e a relação poder acontecer, o encontro acontecer, é rotina. Né? Rotina. Como a gente tem um enquadre, que eu vou falar na próxima, muito flexível, a gente acaba... Eu sofri isso, né? Assim, nesse contexto de... Eu estou em casa, eu estou no ambiente familiar, eu estou no ambiente pessoal, como é que eu organizo essa rotina, esses horários? Eu, que nem era uma pessoa tão organizadinha, eu fiquei mais organizada online, porque eu vi que não tinha fronteiras, né? Então, eu precisei olhar para a minha rotina, para o meu tempo, ficar mais estruturada para delimitar barreiras e espaços, né? Organização está aí junto dessa rotina. E a organização, gente, não dá para eu mostrar aqui para vocês, porque eu estou no iPad, mas, assim, eu, antes de vir para cá, botei os livros que eu poderia utilizar, coloquei a iluminação, estou perto de uma janela, o meu cenário também importa, eu me sinto confortável, eu organizo esse espaço para poder ter um distanciamento do que acontece ali daquela porta para fora. O terapeuta precisa estar concentrado internamente. Como a gente não tem, muitas vezes, o distanciamento concreto do espaço do consultório, do espaço grupal, a empresa que a gente vai, a gente precisa desse distanciamento, né? E a gente precisa preparar esse espaço. E aí, quando eu chego aqui, eu preparo esse espaço e eu também me aqueço. E eu tenho os famosos caderninhos que a Rosa me ensinou, que eu pego os caderninhos e eles estão aqui, ó, e eu venho e eu leio, né, um pouquinho para entender, para me aquecer com o paciente. Então, assim, na terapia bipessoal presencial, eu não precisava tanto de um aquecimento, eu vejo que eu preciso mais online, tá? E isso é muito importante. E o local, né? Eu estou trazendo essas 3 questões porque a gente precisa, né, ter esse cuidado com o local, com a organização, com conseguir concretamente também delimitar os nossos espaços, né? Se preparar, ter conforto visual, se preparar com o cenário. Às vezes é muito importante, às vezes a gente lá no consultório presencial oferece o cafezinho, faz o negocinho, né? Então a gente precisa, né? Aqui também, né? Eu às vezes começo tomando minha água, pergunto como é que o paciente está, todas essas questões que vão contaminando o setting online também. O paciente recebe a minha preparação, recebe o meu sentimento assim que ele conecta nessa tela, tá? Então, isso eu considero 3 aspectos muito importantes. Cuidar das interferências,
né? A gente reclama muito que tem interferências, mas muitas vezes o próprio terapeuta não cuida dessas interferências, né? Por exemplo, aqui na minha casa, no escritório, meu marido trabalha, ele está avisado, eu fecho a porta aqui, ninguém bate, quando tem interfone, qualquer coisa, e eu estou sozinha, eu aviso. Então, assim, lógico que nós, né, estamos num espaço que pode haver, como no consultório presencial, pode haver alguma questão, mas é muito importante, gente, a gente tomar esse cuidado, tá? E poder dar espelho para o nosso paciente. Quando a gente fecha a porta lá do consultório e tranca, né, para ele se sentir seguro, eu escolhi até a minha porta também ficar visível no meu cenário, porque eu acho que dá ou então uma amplitude do espaço, para ele também se sentir seguro de que não tem nada ao meu redor, de que ele pode ficar confiante nesse espaço também. A gente pode preparar o nosso cenário para passar continência para o paciente, tá, gente? Aí a segunda coisa é a condução. Eu gosto desse símbolo porque ele tem a emissão do terapeuta, o receptor paciente, mas o paciente também emite e o paciente recebe. No meio está o encontro. Eu gosto dessas ondas, vamos dizer assim, essa onda e essa frequência relacional entendida nesses dois polos. Então, assim, é muito comum a gente ouvir, né? Internet tem que ter boa qualidade, etc. Tem, né, gente? Mas é muito importante entender que isso é fator fora do nosso controle. Do mesmo jeito que já faltou luz no teu consultório. Comigo já aconteceu. Inclusive, onde eu atendi, aconteceu mais de uma vez. Quando era à noite, era complicado, a gente tinha que dar um jeito, né? Mas por que eu coloquei esse internet como ego auxiliar ou como defesa? Porque a internet, pessoal, quando a gente coloca como ego auxiliar, é porque ela está nos proporcionando se conectar, estar de encontro com as pessoas de variados lugares, espaços, encontros, realidades, né? E quando eu coloco ela como defesa, é porque quando a internet trava, cai, às vezes a gente reage igual quando vem uma defesa psíquica no set. A gente vai de frente com ela. E eu queria dizer para você, não vá de frente com os problemas da internet. Ela nos proporciona essa condução, onde há relação, há uma proposta, né, de encontro. Então, quando a gente não reage à internet, quando a gente não vai de encontro com ela, colocando ela como mais uma defesa, ela tende a diluir a importância dela, né? Lógico que tem situações que realmente, uma vez eu atendi uma pessoa que a internet dela, eu tentei atendê-la, mas não dava mesmo, porque travava não, assim, nem conseguia. Eu falava uma frase e já travava, era uma internet bem... E aí, com a rede online, eu também tentei ver alguém lá perto, porque era uma cidade pequena, né? Porque a gente às vezes esquece isso, mas tem muitas cidades no país, cidades pequenas que às vezes tem uma internet, mas ou tem poucos profissionais de psicologia. Então, é muito importante a gente sempre tentar. Eu tentei fazer por áudio com essa paciente, porque a internet dela não era boa, mas até nesse processo do áudio ficou complicado, e eu entendi que o melhor era a gente realmente, aí a internet subiu, a defesa subiu e não deu para entrar. Mas, gente, o que é importante na internet? É uma palavra chamada gancho. Você, enquanto terapeuta, precisa estar muito atento, porque quando cai, você volta da onde parou. Às vezes eu escrevo alguma palavrinha, eu não costumo ficar anotando, atendendo, não é o meu estilo, mas às vezes eu anoto uma palavra, anoto uma questão e puxo novamente. E às vezes não volta para a cena que estava, não tem problema, porque quando acontece no set, a gente tem que ir conduzindo. Uma coisa importante também nessa relação é o primeiro contato. Isso é uma das coisas que muita gente vem me perguntar, falar comigo, porque, gente, a internet é um meio de relação. E, assim, como você fala a palavra, assim, com essa nova geração, a gente consegue ter uma conversa profunda através de emotions. Essa é uma grande verdade. De memes, às vezes eu tinha uma paciente adolescente que ela me mandava memes, né? E eu estava tentando entender, porque tinha uma linguagem própria lá dos adolescentes com aqueles memes. Então, assim, o primeiro contato, ele é muito importante, né? A forma como você fala, a forma como você se coloca,
É a importância dessas linguagens. Você já tem dados do teu paciente, assim como eu fiz uma vez uma aula no IRP e o Sérgio disse, eu faço psicodrama online há muito tempo, os pacientes ligavam aqui para mim, né? O virtual, a realidade suplementar está presente em todas essas questões que a gente, como terapeuta, tem que ficar atento. E é a partir do primeiro contato que você posiciona esse lugar de terapeuta, tá? Como você trata essa conexão, como você percebe a continência que você dá. Avaliando esses obstáculos da condução, porque geralmente nesse primeiro contato é importante você avaliar a pessoa, o horário, se ela tem uma internet, se ela tem um vínculo, se essa pessoa estava no presencial, porque a grande questão dos obstáculos geralmente é quem já vinha num contexto presencial. Eu, como tenho muitos pacientes online que vieram pelo online, eu não sofri muito essa questão, né? Porque a pessoa, quando ela vem te buscar online, ela geralmente já tem um contexto possível, senão ela nem viria te buscar online, né? Então, assim, no presencial, a gente teve que cuidar de todo esse remanejo, essa avaliação dos obstáculos, porque quando você é uma antena, você emite um sinal, o sinal não chega bem lá se tiver montanha, se tiver prédio, se tiver cor. Então, assim, quais são as principais questões no cenário online? Sigilo e o nosso ego auxiliar à internet. Porque o sigilo é uma coisa muito importante no atendimento em qualquer contexto. Então, é realmente importante fazer algumas perguntas, se essa pessoa tem um espaço privado, dar sugestões se ela não tiver terapia no carro, acontece bastante, porque ela não tem, e a gente acaba também já tendo um dado dessa dinâmica, né? Qual é, porque ela ou ele não pode estar, qual é o espaço dele, acaba trazendo conteúdo para a gente avaliar. Importante essa proposta continente no primeiro contato para evitar ruídos, tá? E aí, pessoal, a coisa principal dessa condução é a relação, a psicodinâmica e a criatividade, né? A internet, como a gente diminui, o enquadro é muito mais flexível. Lá na terapia presencial, a gente tem, né, o controle maior desse setting e agora é uma corresponsabilidade de setting. Né? Nesse sentido, aparece muito mais surpresas e a gente vai sendo testado na nossa improvisação. Eu conto essa história que eu tinha uma paciente que foi muito interessante e desafiador para mim, que ela tinha uma agitação intensa e a forma como ela se relacionava com a câmera, ela tinha uma agitação, a gente, né, viu até questões de TDAH e etc. E ela não parava quieta com a câmera, ela saía andando, ela saía fazendo. E, assim, foi um grande desafio para mim, porque no presencial a gente consegue dar uma contida maior para trabalhar, para ir um pouquinho mais para dentro. E foi um grande desafio fazer essa terapia quase ela rodando na casa. Ela morava sozinha, o que era bom, né? Porque eu imagino como é que faria, né? Então, assim, a gente foi conduzindo, eu fui entrando na psicodinâmica para entender. Então, a gente tem que improvisar, a gente tem que checar, né? A gente é uma terapia que a gente precisa ficar muito atento, porque a gente tem surpresas. Então, a gente pergunta para o paciente, a gente pergunta, a gente vê como é que tá, para a gente conseguir ir entrando nessa dinâmica e conseguir ajudá-lo. O manejo das técnicas, né? Assim, na minha experiência, eu vejo que tem uma sede muito grande. Cris, como é que adapta as técnicas, como é que faz? E é muita criatividade, mas é completamente possível, né? Assim, eu faço muita técnica dos espelhos variados do Vitor, assim, na minha experiência online, trouxe muita ajuda, né, para eu poder, como já é uma técnica mais minimalista, eu consigo fazer espelho desdobrado, eu venho para um lado, depois venho para o outro, faço autoquestionamento, eu pego a almofada, nesse lugar do espaço, eu tenho a almofada aqui, eu viro, eu rodo a cadeira, eu pego objetos. Então, assim, as técnicas de espelho, de inversão e de psicodrama interno foram minhas grandes aliadas nesse processo aí de atendimento online. Psicodrama interno e os recursos, né? A criatividade. Quando a gente vai conhecendo a tecnologia, por exemplo, aqui no Zoom e em outras plataformas, você pode compartilhar imagens, você pode compartilhar escrita. Aqui tem um quadro branco que o paciente pode escrever junto com você, você pode... Então, assim, existem... Quanto mais você conhece os recursos, mais você consegue adicionar criatividade junto com eles, porque é junto, né?
o Moreno diz que a tecnologia pode ser um grande auxiliar da espontaneidade e não um auxílio para enrijecer, para a gente achar que isso aqui vai fazer por nós, porque não faz, né? Então, a coragem da experimentação, o verbal é uma questão muito forte na condução da relação, porque a gente já tem essa tendência, às vezes, a ficar no confortável, só no verbal. O verbal é ação, pode ter todo um processo de integração de cartaz, mas o online, ele às vezes vai propiciando isso, porque você fica sem maneira, você pode se sentir com menos instrumentos. Então, adicione instrumentos, né? Faça toda essa primeira base aí para o terapeuta, que vai ajudar muito a você ter mais, conseguir entrar mais, e também estude sobre psicodrama interno, porque a gente vai vendo e vai conseguindo encaixar. E toda hora uma reavaliação mútua, tá, gente? Respeitar os 3 processos do Moreno: aquecimento, dramatização e compartilhamento. Né? Eu, às vezes, assim, pergunto, quando eu faço alguma coisa nova, eu pergunto para o meu paciente como é que foi, como é que ele se sentiu, se foi difícil. Uma vez eu fiz uma paciente para ela andar no quarto, mexer. Era uma paciente que a gente estava bem vinculada, e eu perguntei como é que tinha sido para ela. Ela disse: meu Deus, foi incrível fazer isso aqui no meu quarto e tudo, porque o quarto dela tinha uma questão com a psicodinâmica. Então, apesar do enquadro flexível, a gente tem muito recurso para utilizar, mas a gente precisa acreditar nessa relação. E, para terminar, gente, o receptor, né, que eu coloco, que isso tudo se inverte. O paciente vai emitir para a gente também, a gente vai viver essa relação. A facilidade de acessar versus a facilidade de não acessar. No online, existe essa questão forte de... do mesmo jeito que a pessoa consegue buscar alguma ajuda, ela vê alguma coisa, tem uma facilidade de te contactar, pode ter uma facilidade de desmarcar, de dizer não vou, de não aparecer, já aconteceu, mas isso significa, isso é muito importante, os acordos e essa presença sua, porque aí quando você facilita também o acesso no sentido de não ter essa coisa de eu estou te esperando, né? Antes de começar, estou aqui, estou te esperando na sala, né? Ou então já deixar combinado, pode entrar na sala, toda semana estamos lá, qualquer coisa me avisa. Então, assim, isso tudo ajuda muito a gente conter essa facilidade de acessar e de não acessar. Aperta um botão, tchau. Não é sobre botão, é sobre relação. Então, a gente precisa toda hora estar pontuando isso. Condições concretas vezes condições internas. O paciente pode usar esse ego aí, esse condutor da internet, às vezes, para dificultar a relação, mas é importante identificar: é concreto ou é interno? Né? Realmente ele não tem sigilo, ele não tem um espaço, ou é interno? Dinâmicas de perseguição, de medo de exposição, de alguém ouvir, são muito comuns de virem no setting online, então é importante ficar bem atento com isso, certo? Aqui é uma grande questão também, os acessos extra-setting no espaço virtual, WhatsApp, redes sociais, né? Atenção e manejo do vínculo e da psicodinâmica do cliente, e contaminação no set é uma questão que daria aí uma outra aula. Mas é importante a gente, enquanto terapeuta, se perceber os seus limites. Tem gente que tem uma facilidade de comunicar, de ter uma rede social, de falar alguma coisa lá, e às vezes já aconteceu, eu botei alguma coisa nas minhas redes e vem para o setting, só que eu sempre coloco que a serviço do paciente, qualquer coisa que ele traga, para manejar esses papéis. Lá eu sou, né, na minha rede, como que eu trago isso para a dinâmica do paciente, a serviço do paciente, né? Para não virar uma terapia em que você fica falando de você, ou que o paciente traz os seus conteúdos, principalmente porque existem essas curiosidades que com a internet, um certo aumento de exposição até diminuiu, sabe? Porque assim, eu não preciso ficar sabendo muita coisa do meu psicólogo, o que ele bota tá lá para todos, não tem muita exclusividade em eu saber ou não saber alguma coisa. Ele tem uma posição de comunicar algo dele e tudo bem, então agora é avaliar, né? O que eu gostaria de comunicar, o que está nesse espaço público, né? O que para mim tudo bem, certo?
porque esse posicionamento ajuda no enquadro. E aí, esse ponto, psicodinâmicas mais graves, em que precisa de uma continência maior, de um clima terapêutico mais intenso, uma aliança terapêutica, dinâmicas de perseguição e infantil, são sempre pontos de atenção, gente. Por exemplo, quando vem alguma dinâmica já na demanda de border, de alguma questão mais intensa, ideação suicida, eu sempre faço uma avaliação, né, para poder, ou então acolho e encaminho, e vou buscar essa rede online também, que agora a gente tem terapeuta no Brasil todo, então a gente vai lá e consegue se conectar, e às vezes vem uma pessoa que eu não acho que é bom atender online, então eu ligo lá falo com a minha psicóloga lá de Aracaju e digo, olha, tem como você atender presencial essa pessoa. Isso também ampliou muito a nossa rede, né? Então, assim, o online ampliou muito a nossa rede, então às vezes a gente acolhe, mas encaminha. Nesses casos mais graves, que na minha experiência não são tão comuns, geralmente a pessoa que vem buscar no online, ela já tem uma parte mais sadia, vamos dizer assim. Ai, falei demais e falo rápido. Gente, então é isso. Se você quiser me achar, eu tenho o perfil @psicodrama e o brand para psicólogos. E agora, né, para a gente continuar esse papo, essa exposição aqui, vou chamar a Lari para ela contar um pouquinho nesse lugar de paciente e de supervisionanda e de terapeuta, todos os papéis aí, mas a Lari tem uma experiência nesse espaço muito legal para contar. Ela experimentou o grupal e o pessoal, e aí a gente vai chamar ela para contar um pouquinho da experiência dela nesse lugar. E a gente conversa mais depois. Oi, gente. Ufa, sempre bom ouvir a Cris, eu sempre aprendo tanto. Então, ouvindo a Cris, eu ia começar por um lugar, mas falei assim, eu vou precisar começar por outro. Eu também sou publicitária, né? E depois, lá com os meus 38 anos, eu resolvi fazer psicologia. E no ano de 2014, no meu primeiro ano de psicologia, eu descobri o online. E quando eu descobri aquilo, eu falei assim, não, eu quero isso. Eu pensei assim, eu quero isso. Quando eu me formar, eu quero estar no online. Só que nenhum professor me deu essa brecha, não. Me falaram, tipo, eu ouvi, não, isso aí não, nem olha isso aí não dá certo. E eu falei assim, bem, eu tive um professor que ele falou que sempre os projetos a gente deve escrevê-los e guardar numa gavetinha, e eu fiz isso. Assim, eu tenho essa minha gavetinha do online guardada, e eu sempre fui namorando, então, com esse lugar desde 2014. Eu me formei em 2018, então sou uma terapeuta e psicodramatista bem fresquinha. Eu fiz a minha formação concomitante aí, e acabei de entregar o meu TCC, se vocês quiserem ver um pedacinho dele, ele é As Dores e as Delícias de Ser uma Bailarina, tem um pôster aqui no Congresso. E aí, eu peguei um barquinho. Tu quer fazer esse favorzinho para mim, Cris, de colocar meus pedacinhos de slide aí para mim? Então, e aí, né, pensando nesse prédio, pensando nessa antena, qual que é o meu personagem? O meu personagem é um barco. E eu falei assim, eu preciso navegar, né? E aí eu vou parafrasear aqui o Gilberto Gil e falei, eu decidi viajar nesse Infomare, aproveitando a vazante da Infomaré. E por aí eu fui. E no ano de 2018, eu entrei em contato com a Cris, despretensiosamente, e me apresentando para ela. Falei, qual é a tua? E, eu acho muito legal esse lugar do online, só que eu pensei assim, para eu desenvolver um papel, né, para eu realmente entrar nesse barco, eu preciso me preparar para essa viagem, né? E o meu papel era, eu quero ser uma psicodramatista que atende online. E eu falei, eu preciso então ser cliente desse negócio aí, antes de ser diretora, né? Antes de pegar no timão, eu vou ter que começar lavando
do chão do barco, né? Então, assim, eu tenho que entender desde o comecinho. E foi isso que eu fui fazer. Fui lá, falei, Cris, quero fazer terapia contigo. E a gente começou nesse lugar meio já num duplo papel aí, né? Num papel também de troca em relação a conceitos, a esse conhecimento desse lugar do online, mas eu também experimentando na pele, que eu acho que o psicodrama para mim é isso, é essa vivência na pele. Falei, vamos ver se eu vou conseguir sentir essa mesma coisa nesse lugar do online. Pode passar para mim, Cris? E foi aí que eu naveguei nas minhas primeiras ondas, né? Eu estava ainda na faculdade, fui ali, comecei com ela esse processo e que foi muito forte, né? Eu fazia terapia já há 3 anos e meio no presencial e eu falei assim, vamos ver como que vai ser. E a gente viu coisas muito bacanas. Assim, foi um aprendizado muito grande de Larissa, né? Nesse lugar do online. E aí eu falei assim, tá, peraí, então esse lugar já tá bom, agora eu preciso de outro, né? Me formei, fui lá, abri o meu consultório, falei, agora eu tenho também que fazer supervisão online. Aí eu conheci a Andréia. Aí eu fui atrás da Andréia, eu participei de um grupo, né? Num dos grupos, a Andréia tem os seus grupos de supervisão, já deve estar o quê? No 7º, 8º aí, sei que tá num número alto já, né? Participei durante esses 6 encontros com a Andréia e hoje eu estou num grupo online com a Rosa, né? De supervisão online. Pode passar para mim, Cris? É esse, Lara? É o próximo? Acho que é o próximo. Tá. E aí, pensando, né, nesse lugar, então, de terapeuta, de cliente de supervisão, eu fui me construindo e foi muito, ao mesmo tempo, muito mágico que foi acontecendo. Eu fui vendo assim o quanto a potência do psicodrama nesse lugar não devia em nada, né? E eu comecei o meu consultório no ano passado, já tipo deu acho que uns 2 ou 3 meses eu decidi que eu gostaria também de ser uma psicodramatista que atendia online. Então, comecei os meus atendimentos online também antes da pandemia, né? Então, quando aconteceu a pandemia, foi até assim... uma coisa natural trazer a agenda para o online, não foi um susto, né? Eu falei assim, bem, agora eu vou só experimentar o que é ter uma agenda, vamos dizer assim, mais puxada no online. Eu tinha menos, né? Tinha menos clientes no online, muito mais clientes no presencial, e 80% da minha agenda veio para esse ambiente online comigo. Os que não vieram foram por principalmente questão de privacidade, né? Assim, não, eu não tenho um espaço na minha casa que eu possa me encontrar contigo. E o que eu vivo hoje é metade da minha agenda está no online e nunca será presencial, porque eu estou vivendo uma experiência maravilhosa de atender vários brasileiros no exterior. E isso é muito bacana, porque são dores que todos eles vivem, né? Assim mesmo, um na Alemanha, outro no Canadá, outro em Portugal, mas que eles conseguem essa vinculação comigo, por causa da língua, é muito forte, né? Então, assim, acontece de uma maneira muito bacana. E eu tô atendendo muita gente muito longe de mim, né? É Aracaju, é Rio de Janeiro, Fortaleza. Então, são pessoas que não vão voltar para o meu presencial. E o que tem acontecido é que eu continuo atendendo pessoas de Chapecó que falaram assim, eu gostei muito desse negócio, eu não quero sair do online, eu vou ficar no online, mesmo sabendo que tu já voltou, eu posso voltar, mas eu quero continuar aqui contigo, né?
Então, eu fiquei, e eu olho para essa Larissa de 2014, que por um trabalho da faculdade, que foi um trabalho que relacionando o homem com a tecnologia, fez eu estudar as resoluções, fez eu buscar, né, conceitualmente, teoricamente, o que é esse negócio de atender online. Eu acabei participando de alguns congressos, que encontrei pessoas nessa história, né, eu falei assim, gente, faz parte, né, da nossa história, né, hoje, desse século XXI, esse lugar. Como que eu não vou estar... Se você possa pôr uma luz, né? É uma lanterna. Oi, tem alguém com áudio liberado? Pronto. E então, assim, eu falei assim, não tem como não estar aqui, né? Não tem como eu não realmente não navegar nesse lugar. E daí ontem antes de ontem, conversando com a Cris, eu não sei fazer coisas sem poesia, sabe, gente? Então, a minha apresentação, ela estava toda poética, né? E eu estava trazendo Fernando Pessoa, né? Com a questão de viver não é preciso, navegar é preciso, e eu vejo assim, esse lugar para mim hoje, a Cris falou, vamos parar numa ilha então, tu vai navegar e vai parar numa ilha como está aqui. Eu falei, não, eu quero as ilhas na minha vida, mas eu não quero parar em lugar nenhum. Eu, como Larissa, eu quero continuar navegando, né? Que as ilhas sejam lugares de abastecimento na minha história, mas não lugares de porto que eu vou parar, né? E é isso que me alimenta, né? Então, assim, hoje está vivendo o que eu tenho vivido desde segunda-feira nesse congresso, que para mim, assim, foi uma alegria tão grande saber que essa comissão resolveu assumir esse enorme desafio e estar aqui, né? Fazendo o que está fazendo hoje. Eu me emocionei muito ontem nas nossas salinhas lá, que tipo os barzinhos que a gente ficou se encontrando. Eu não ia conhecer esse tanto de gente que eu estou conhecendo se eu tivesse... Eu não conhecia, eu fui para o congresso em Fortaleza, eu não conheci, porque você acaba ficando com o teu grupo, porque, né, é difícil tu se jogar na sociometria, porque a rejeição está aí, dando sopa, daqui a pouco não vão gostar um pouco de mim, falei, não, vou ficar aqui com quem eu sei que gosta de mim. E esse ambiente online, eu estou conhecendo muita gente desde que começou essa pandemia. Então, assim, esse movimento psicodramático que está rolando no Brasil, está aí, né? Assim, a gente está sentindo isso um pouquinho agora aqui na nossa pele, com essas vivências que estão rolando desde segunda, né? E mostrando a potência desse lugar e o quanto, eu acho que o Alan trouxe isso hoje de manhã e a Cris e a Andréa reafirmam isso, está muito mais numa condução, né, ética e séria do que necessariamente se dá ou não dá para fazer. Eu acho que a gente já saiu desse lugar, dá para fazer. Agora é só como fazer, né? Como aprimorar ainda mais esse lugar, né? E eu não sei se eu tenho mais slide, mas tudo bem. Eu vou convidar vocês para fechar um pouquinho os olhos. Não tenho, né? Eu vou convidar vocês para fecharem um pouquinho os olhos, né? Respirarem. Respira aí 3 vezes, bem profundo. Vamos entrar em contato com esse corpo, né? Esse corpo que quem está aí desde segunda, tanto tempo, né? Sentado, ora levanta, mas ele está aqui nessa tela, mas ele está vivo. E eu quero que cada um de vocês, depois dessa apresentação, vai vendo o que mexeu. Com quem que vocês querem conversar mais, né? É com esse prédio, né? Desse movimento grupal, desse psicodrama que vai lá na raiz de novo de Moreno, né? Esse psicodrama do grupo, para uma sociedade, para transformar essa sociedade, e que está rolando aqui nesse online. Ou essa antena, né? Que vai para um pessoal, mas que também é essa antena desse diretor que faz essa conexão, desse diretor que conduz, mas também é conduzido pela tele, pela relação, né?
por esse novo lugar aqui com tantos desafios, ou tu quer entrar no barco, né? Tu quer entrar no barco, sentir como que é o balanço desse mar, sentir o vento na cara, as tempestades que às vezes aparecem, e que vocês possam, né, nesse momento agora conosco, que a gente vai abrir e a Renata vai conduzir, se ver totalmente libertos para estarem aqui conosco de uma forma espontânea, criativa, e vamos construir algo juntos nessa tarde que possa também, daqui a pouco, transformar aí até as nossas as nossas próprias clínicas, o nosso próprio trabalho aí com ferramentas, com novas possibilidades, com esse lugar tão mágico, que só é mágico porque existem pessoas e porque há relação. Então, vocês podem ir abrindo os olhos. E agora está com a Renata. Obrigada. Foi lindo, eu já esperava por isso. É muito gostoso ouvir cada uma de vocês, ouvir a densidade da Andréia, a vivacidade da Cris, a leveza e realmente a ternura da Lari, né? Eu acho que todos compartilham disso, dessa minha mesma percepção. Enquanto as meninas estavam falando, a Penha já levantou a mão e falou, eu quero falar, quero fazer um comentário. A Olga também colocou, assim, vai ter um momento no final que a gente vai abrir para quem quiser falar. Não veio exatamente perguntas, mas eu acho que as pessoas estão assim, como eu, assim, sabe? Quanta coisa já existente entre nós, mas ao mesmo tempo nova, que a gente está ouvindo de um outro formato que é muito gostoso. A gente se identifica, a gente se questiona, e eu gostaria agora de colocar para vocês, até que eu me colocasse aqui no chat, quem quer estar falando, quer ter uma voz, a gente abre para você falar. A Penha e a Olga, acho que está aqui ainda, que elas colocaram logo no início, que querem estar falando, se colocando aqui. Quem está falando é a Penha? A próxima tem... A Olga, sim, quero falar na minha vez. Então, a Olga é a primeira, a Penha é a segunda, nós temos a Maristela que se posicionou aqui também, vamos colocar nesta ordem aqui e vamos começar a nossa conversa, o nosso compartilhar aqui. Pode falar, Olga. É muita coisa, né? Eu queria, assim, falar para as três que amei, me identifiquei em várias questões, mas eu queria contar para a Cris que quando tu começou a falar hoje da tua história, eu me lembrei de uma situação em que tu nos adicionou no Instagram, nesse teu inicinho que tu comentou hoje. E por alguma ocasião, acho que era aula, alguma coisa, estávamos juntos em Porto Alegre. E um comentou com o outro, quem será essa Cris? Me adicionou também. E a gente não sabia quem era. Aí, no último congresso, tu foi fazendo vários vídeos e divulgando muito, e a gente comentou, viu aquela Cris que nos seguiu? Ela está no congresso, quem será ela? Ela está colocando muita coisa. E aí, com o passar, eu acho que eu fui vendo toda a crescente do teu Instagram, fui acompanhando, e de repente tu foi virando uma referência, e aí a gente começou a comentar, lembra aquela Cris? Vocês viram o Instagram dela? Olha que legal, viram o que ela está fazendo? E hoje, os dois, eu acabei perdendo meu Instagram na época, eu tive que refazer e fui atrás de ti de novo, e eu te vejo como referência de muita gente. Às vezes eu estou dando supervisão, ou eu dava aula na universidade, e várias pessoas falavam assim, tem uma Cristiane que tem um Instagram maravilhoso, ela posta as coisas muito legais, e o quanto tu foi virando referência no Instagram, e as pessoas foram te reconhecendo. Então, eu queria te contar isso, eu sou de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e falam em ti. Então, eu queria te contar que bom. isso. Obrigada. Foi muito legal ver o teu crescimento, assim, acompanhar. É muito legal ouvir isso, porque quando eu entrei na internet, eu disse, cadê os psicodramatistas? Cadê os psicólogos? Era uma sede de conhecer, de entender esse território. E vocês estavam lá, né? E vocês estavam lá. E isso me
me encorajou demais, e é muito bom saber disso. Assim, eu realmente seguia todo mundo, queria ver o que as pessoas estavam fazendo. No livro lá do Jonathan, ele fala isso, né? Da escolha sociométrica através da internet. A gente vai vendo, a gente vai se identificando e a gente vai criando relação. E eu fico muito feliz com isso, assim, de ouvir que as minhas cutucadas lá de buscar o povo, a gente está aqui hoje, né? A gente se conectou de verdade, né? Assim, a gente vai fazendo essa rede, que é o que Moreno propõe, né? Como amplia, como é bom estar aqui e ouvir isso. Muito bom. Bom, estava louca para te contar isso. Obrigada. A Penha está aí, ela quer estar falando, quer entrar? Penha está aí? Oi, estou aqui. Vamos lá, Penha. Estou aqui, gostei muito de ouvir vocês, é uma mesa muito oportuna e concordo sim, em gênero, número e grau de que nós já provamos que é possível fazer o nosso trabalho, claro, com suas especificidades, e que é o momento de pensarmos na questão ética e na questão teleológica, de certa forma, né? Assim, qual é o nosso sentido nas redes, porque as redes podem ser usadas de qualquer forma. Então, eu acho que vocês estão de parabéns, gostei muito de conhecer vocês, alguns já conheci pelo nome, né? Assim, também pelas redes, que eu também curto bastante. Então, nós vamos fazer uma revista, né? Estamos aí no projeto de uma revista, em que terão alguns artigos, ou melhor, é uma revista sobre psicodrama online, ou metodologia de ação online. E nessa revista nós estamos também tentando entrar no desafio de pensar teoricamente, inclusive, não só provar que é possível fazer e tudo mais, dentro da maestria, né, que o Alan falou hoje de manhã, da importância de nós sabermos tocar o piano de uma maneira criativa, mas dentro disso, algumas coisas que eu acho fundamentais nós pensarmos. Estamos numa realidade, além da social, além da grupal e além da suplementar, numa realidade hiper suplementar, porque a imaginação, o imaginário, ele é muito mais cooptado nesse processo do virtual. Então, eu já estou aqui pensando nesse conceito de realidade hiper suplementar. Também estou pensando num outro conceito, que é o entrecruzamento de cenas, porque quando nós nos vemos aqui nessa rede de vários tipos, de várias tramas, nesse edifício que a gente adentra as casas nossas, de alguma forma, todas as cenas estão muito entrecruzadas e esse co-inconsciente ele fica mais evidente. E também tenho pensado um pouco na corporalidade mínima. O que seria isso? Seria que é claro que a gente pode usar o corpo todo enquanto a gente trabalha, afastando a câmera e tudo mais, mas é muito mais comum a gente usar as mãos, como estou usando aqui, ou a expressão facial, e de alguma forma, esse mínimo do nosso corpo se torna máximo. E é por meio desse mínimo que nós vamos ter essa troca terapêutica nos nossos trabalhos, sejam grupais ou individuais, socioeducacionais, enfim. Então, eu tenho percebido muito a necessidade da função ego do diretor nos nossos trabalhos, porque quando nós estamos nessa função ego, gingando junto ali no jogo dos papéis, na realidade hiper suplementar, eu me vejo, pelo menos como na minha experiência, muito mais dentro dessa alma do outro, no sentido de estar aproximando e distanciando com as técnicas, mas a função de ego, para mim, tem sido muito mais presente ainda nesse processo do online. E outra coisa que eu tenho falado, mais de brincadeira, mas de alguma forma, eu acho que a gente precisa pensar, seria repensar de alguma forma o conceito tele, né? Porque ele acontece na telinha, né? Ele acontece nesse campo, fazendo com que as sociometrias comecem a se formar. E, de alguma forma, quando a gente desenvolve a tele, eu acho que a gente está trabalhando o virtual não para a robotização, que eu acho que a maior parte das pessoas, principalmente as gerações abaixo de 30, estão entrando num processo de preferir muito mais estar aqui do que estar naquele cheiro gostoso que a gente gosta, né? Então, são essas questões que eu tenho pensado e gostaria de pensar com vocês também, não só em termos metodológicos, mas também teóricos. Agradeço aí.
Pen, é muito bom te ouvir, porque agora a gente eu dei um workshop na SOGEP. Primeiro, é muito bom te ouvir, porque eu já te lia muito, né? Então, é muito bom te ouvir e estar aqui trocando contigo. E na SOGEP, quando eu estava conversando com o pessoal de lá, o Fernando, eu falei, pessoal, eu queria muito falar do pensamento moreniano na sociometria digital, né? Porque quando eu fui ler o livro do Jonathan, agora o novo, fui revisitar algumas coisas de Moreno, e assim, tá, porque vem uma sensação assim, vem uma sede minha e dos outros de pensar para além da metodologia, além do novo, além de, né, como é que essas redes, e lá na conversa com a Rosa e a Suzana e a Andréia Lari, há um tempo atrás, eu lembro que a Suzana levantou isso, como que a gente poderia usar o virtual para injetar a corporeidade na vida. Porque, assim, uma vez eu atendi uma paciente que me marcou muito, que foi no Setembro Amarelo, e eu estava falando de Setembro Amarelo, e essa paciente veio atrás de mim, e quando eu atendi ela estava toda no escuro, só tinha a pequena luz do celular, eu lembro dessa cena agora na minha frente. E ela estava em ideação suicida, e ela falou, aí eu falei, tem alguma... Você tá aonde você tá? Eu não conseguia ver onde ela estava. Ao mesmo tempo que eu tinha um acesso, não tinha luz acesa, não tinha movimento corporal, não tinha nenhum movimento. E eu, naquela hora, entendi. Esse é o movimento mínimo corpóreo que essa pessoa consegue fazer hoje. E eu estou acessando. O que eu faço com isso? Né? Assim, como que eu... Porque... é uma realidade muito nova. Eu acessei, mas eu acessei dentro de um movimento mínimo que ela fez e que ela conseguiu. Enfim, vem muitas questões, né? Como que a gente vai lidar com esse online? Como que a gente motiva a relação para além? Enfim, e essas redes, essa proposta aí. Então, eu já anotei todos os pontinhos que tu falou aqui e me dá muita vontade de estudar mais e pensar Moreno nessa questão. Ok, legal. Complementando, Penha, Cris, Lari, Renata, eu acabei colocando, né, assim, fazendo esses desafios e benefícios e aprendizagens, e um dos desafios é esse do que eu coloquei do EAD, né? Então, quando eu começava a falar, eu acredito, né, realmente no psicodrama grupal online, eu tive que, além disso, dizer assim, mas não é o EAD que eu estou falando, tá bom? Né? Então me conta mais. Aí que eu entro nessa questão de não robotização, porque a metodologia psicodramática, e aí eu coloquei ali também ao lado da transdisciplinaridade e outras... quer dizer, além do psicodrama, né, outras áreas, a gente pode fazer muita coisa sem ser robotizado. Então, eu acredito demais nisso. Eu não sei como é que está essa revista, quem que vai poder escrever ou não. Eu entendo que nós também estamos fazendo e vivenciando e podendo escrever sobre isso, né? Então, eu não sei quem que está escrevendo, se é algo já fechado. É um projeto que eu e a Helenice de Ribeirão, nós fizemos junto com a Heloísa Fleury. E nesse projeto, essa revista será lançada no primeiro semestre do ano que vem. Aí ela falou assim, nossa, maravilhoso, convide algumas pessoas e vocês é que vão tocar o barco. Então, nós convidamos alguns profissionais que estão nos ajudando. Quem sabe sai uma segunda revista a partir dessa mesa também, né? Sim. Mas isso aí é com a Heloísa que coordena a revista Psicodrama brasileira, né? Mas, assim, eu acho que vai ser uma contribuição muito boa e vocês também, em um futuro próximo, poderão fazer novas contribuições. Com certeza.
Então, eu acredito demais nisso, nessa não robotização, que é o que eu sempre acreditei, e é por aí, né? Enfim, acho que vale falar isso. Acho que reforçando uma questão que a Andrea trouxe na apresentação, eu vejo assim, para a gente estar neste lugar é a questão da transdisciplinariedade, né? A gente vai precisar aprender com outros, né? Sair um pouquinho só da nossa caixinha, né? Tem um projeto muito bonito de 2 amigos meus, eles são jornalistas e trabalham juntos com uma socióloga que chama-se Back to Humans, que seriam de volta aos humanos, né? Então, assim, o quanto tem muita gente pensando nesse lugar do impacto da tecnologia em relação a este novo humano que está aí surgindo, né? E então eu penso assim, a gente realmente ampliar esse nosso lugar do campo de estudo para ver o que desse grande a gente consegue organizar aqui dentro das nossas práticas, né? Ok. Nós temos mais 2 pessoas aqui que querem estar falando, agora é a Maristela e depois a Marcela Vargas, que quer fazer uma pergunta, e temos a Helenice aqui também, que apareceu agora. Então, vamos dar a voz para a Maristela. A Maristela está aí? Uhum. Primeiro, agradecer muito as meninas, porque assim, a discussão é formidável. E ouvindo agora o que a André falou, essa coisa do EAD me chamou a atenção, assim, veio aquela coisa assim, o que é assíncrono e síncrono, e que tem muitas coisas do nosso congresso que a gente vai poder ver durante aí 6 meses para quem não pôde acessar. E que eu trago isso porque, assim, a participação síncrona, você está aqui agora, você está conversando e é bem diferente depois de você ver o que aconteceu, porque aqui você está discutindo, né? Então, você está junto, realmente, e você sente energia, que é muito diferente de quando você só assiste como se fosse alguma coisa a ver. Então, acho que isso é legal. A Cristiane Formigeri, né? Formigueri, acertou. Formigeri mesmo. Você deu uma aula no IRP, né? Logo no começo da pandemia, você fez um online para a gente, foi muito rico. Mas eu só pedi a palavra porque a Lari falou de uma coisa, ela falou assim, navegar é preciso, viver não é preciso. Você sabe o que significa isso, Lari? Essa frase, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. Viver não é, em relação à precisão, né? Navegar é preciso porque eu tenho todos os instrumentos, né? Que vai me levar de Portugal até o Brasil. Agora, viver é o improviso, viver é moreniano, viver é psicodrama. Viver é isso, né? Que a gente está fazendo e conseguiu fazer, né? Parabéns para o pessoal que conseguiu montar esse congresso, que está maravilhoso. Então, assim, tem hora que eu não consigo chegar, mas eu quero, por causa, inclusive, disso. Não ficar no assíncrono, ficar aqui presencial, poder falar, poder ouvir, né? Que é muito diferente depois de você ver. Mas essa coisa de que viver não é preciso, né? Então, a gente está aqui vivendo uma pandemia e ainda assim criando em cima de tudo isso, né? Eu acho que parabéns. Que bom que viver não é preciso, né? Por isso que a gente está aqui. Vem no barco comigo. A gente inventa, né? A gente vem com espontaneidade, vem com tudo, cria um tempo, cria um espaço para poder também estar aqui junto discutindo com todo mundo. Então, parabéns para... Obrigada. A Marcela Vargas tem uma pergunta que quer fazer. A Marcela está aí? Oi, eu estou aqui. Queria parabenizar, né, por essa mesa, assim, é um tema muito importante. E eu fiquei pensando, assim, pegando o gancho disso da precisão, né, os atendimentos bipessoais online, né, eu vejo eles como, assim, a gente entra nesse universo, a gente está dentro da casa da pessoa, então, né, toda a dinâmica familiar, ela está ali também, né, e daí foi falado, assim, desse setting onde tem essa porta, que ela é fechada e que não existe a interferência, mas eu fico pensando, e aquelas famílias que não respeitam as fronteiras? Né? Como que vocês têm manejado com essas famílias?
Eu tenho atendido mães solo, e daí eu encontro desafios, porque são crianças bem pequenas que querem estar perto da mãe, né? Eu encontro daí pessoas que eu estou atendendo no B pessoal e a mãe bate na porta e quer entrar, e daí tem que ser feito todo um manejo. Existe o contrato, né? Mas existe também uma dinâmica familiar que não quer respeitar aquele contrato porque ela funciona assim há muito tempo. Então, eu queria entender como que vocês têm feito isso, né? Se vocês estão passando por isso, e como que vocês têm criado, então, porque a gente não tem precisão mesmo, né? Não tem uma coisa assim, é certo assim e tem que ser feito assim. Então, eu queria entender como que vocês têm feito isso. Marcela, só para falar a questão da porta, eu pontuei muito na questão do terapeuta, né? Assim, para ele se sentir que eu estou ali com ele, que eu estou nessa preparação atenta, né? E como eu falei, tem muitas dinâmicas de interferência, e ao mesmo tempo que é um desafio, é muito rico. É muito rico, porque a gente entra, a gente vai conduzindo, e você vê como é que o paciente às vezes até reage. Por isso que eu falei a questão da checagem, né? Às vezes o paciente escutou, alguém gritou, alguém abriu, alguém invadiu. Às vezes eu trago a cena para o paciente. Como é que você está? Pergunto, checo, tá tudo bem? Enfim, a gente vai dentro daquela relação conduzindo para aquilo vir para o setting, né? Quando eu trouxe a questão da pessoa agitada, para mim foi um grande desafio. Como é que eu lido com a pessoa que não para? Me angustiava também na tela, aquela questão da pessoa andando para todo canto, né? E aí a gente vai no improviso, a gente vai como ela tá. Tudo vira, a Nay falou agora, tudo vira conteúdo para puxar para a dinâmica, tudo vira conteúdo para a relação, para lidar, para perguntar, para entrar, né? Também já aconteceu comigo, você falou essa coisa da maternagem, de uma vez eu atendi um casal online e quando a gente atendeu, eles estavam com um bebê, os dois, né? E aí, assim, tinha um bebê junto com esse casal. O meu entendimento na hora foi eu conduzir, eu ouvi-los, né? Mas eu segurei um pouquinho as emoções, eu não entrei muito fundo. Tinha um bebê que podia sentir, agitar, tudo isso. Conversei com eles, se eles tinham como. Mas, assim, a gente vai fazendo do jeito que dá e do jeito que dá a gente vai entrando, né? Assim, a gente vai entrando na psicodinâmica e vai auxiliando. Esse casal estava na minha frente dizendo uma das questões dele. A gente não tem com quem deixar essa criança, a gente não tem o que fazer, ajuda a gente, e aí você entra dentro da dinâmica e ajuda, né? Sabendo conter. Porque esse casal tinha uma dinâmica de briga, de intensidade, às vezes nas sessões, na hora que eles apareceram com o bebê, o meu sentimento foi, calma, que eles conduz para eles, então, pelo menos não explodirem na sessão com o bebê, né? Mas eu estava lendo a dinâmica deles, né? Então, a gente vai entrando e tudo vira conteúdo. Aí é isso, não tem precisão, tem relação. Você vai entrando na relação e tudo vira conteúdo para trabalhar com essas pessoas. Eu tenho uma experiência na questão do psicodrama grupal. Eu facilito, né, supervisão grupal com psicoterapeutas. Então, eu entendo que, na minha visão, na minha experiência, e eu também olho muito para o meu sentir. Então, eu digo, né, para esses psicoterapeutas que é melhor eles não estarem com outras pessoas, com crianças, com animais, porque nós falaremos de casos. Então, estaremos falando de outras pessoas, né, de uma maneira clínica e tudo mais. Então, eu prezo por isso, mas não dá para ter essa precisão, e é uma questão também de ir desenvolvendo isso com alguns psicoterapeutas, né, que nem sempre estão já aquecidos para isso. Então, é uma questão também de ir contribuindo, colocando luz para um desenvolvimento, né, desse papel de supervisão. Então, eu entendo que tem uma diferença aí
no sentido de que estamos falando de outras pessoas. E se alguém assim, ouve, né, aquela coisa, as peças separadas do quebra-cabeça, não vai entender nada. Ou às vezes vai entender coisas que não são por aí, e muitas vezes a gente até fala de casos de abuso sexual e tal, então eu prezo muito por isso. E tem paciente que, por causa... Aí eu estou falando já de outro papel, né? Eu, como psicoterapeuta, tendo paciente que aí mostra o quarto, né? Mostra que eu quero dizer assim, diz que não tem segurança para falar, e dá para trabalhar aquilo que a Cris falou. No caso, o que faz com que ela não se sinta segura ali no próprio quarto dela? Então, tem objetos, toalhas, enfim, de toda a família, que tem gente que entra em todo momento. Então, isso é uma coisa que acaba acontecendo. Mas como o meu foco é de psicodrama grupal, a gente trabalha muito com isso. Eu tenho, né, atendo psicoterapia, inclusive grupal, e esse é um trabalho que é realizado e a gente vai... Eu entendo num processo de desenvolvimento, né, de conversa e de tudo mais. Enfim, por aí a minha... Nós temos agora a Elinice, que gostaria de estar falando. A Elinice está aí ainda? Estou aqui, sim. Obrigada, Renata. Meninas, eu quero parabenizar vocês, não só pelo conteúdo, mas pela forma dessa mesa. Adorei a articulação, a Andréia pegando o papel do grupo, a Cristiane, a terapeuta bipessoal, a Lari veio como cliente, prosseguiu na sua carreira, né? E vocês falam de uma experiência anterior à pandemia, né? Eu queria falar um pouquinho sobre o projeto que a Penha mencionou, que nós fizemos juntas, né? Um projeto de inclusão digital. Pelo começo da pandemia, eu também não tinha experiência em trabalhar online antes da pandemia. E atendendo um grupo, eu, nas minhas angústias, troquei algumas ideias com a Penha, compartilhamos as nossas preocupações. Vamos começar um trabalho? Então, vamos para uma roda de conversa, né? E tivemos como critério de participação os psicodramatistas titulados. Vamos trocar figurinhas, né, com os nossos pares, as experiências, quem está, quem não está no trabalho online. E, para nossa surpresa, vieram 70 pessoas para uma roda de conversa, né? E daí a gente percebeu que havia uma demanda muito grande, porque a gente sabe que o movimento psicodramático tem faixa etária larguíssima, né? Vai de 20 anos a 80, 90 até, né? Temos grandes mestres aí com mais de 80 anos e na ativa. E a gente sabe que nós, da geração analógica, temos um pouco mais de dificuldade e limitação, né? E vieram muitas demandas nesse sentido, né? Então, vamos trabalhar, né, na compra de uma plataforma, vamos desenvolver o manejo dessa plataforma e vamos trazer colegas juntos, né? Os mais jovens que nos ajudam, os mais velhos que têm resistência, e vamos começar a colocar o psicodrama no trabalho online, né? Então, como podemos fazer o método de ação online para pessoas que nunca tinham feito, né? E nos surpreendemos na segunda atividade, que foi um aquário, né? Um formato de aquário, que a gente fez uma adaptação para o virtual, e que cujo título era Dramatização Online, né? A criação de cenas ou dramatizações online. Então, a gente percebeu que a angústia era coletiva e alguém falava durante o aquário, nossa, que bom que vocês estão tirando a gente da cadeira, que desde que eu faço trabalho virtual eu não consegui me movimentar, como é que a gente faz isso? E a gente foi fazendo uma construção coletiva, né? Até a terceira etapa do nosso projeto e último, que foi um workshop de métodos online mesmo, propriamente dito, onde a gente trabalhou alguns sociodramas. Então, a gente percebeu que a faixa etária mais alta não só tem dificuldade, né, de manusear equipamentos, de entender o funcionamento das plataformas,
como também tem resistências, né, que são defesas psíquicas que a gente trabalha com os nossos clientes, mas que às vezes a gente precisa trabalhar em nós mesmos, né? Então, acho que pensar nessa vastidão de demanda que a gente tem, nas diferenças, né, na era analógica para a era digital e agora a geração touch, né? Alfa. Alfa, beta, gama, tem tanta variação, né, Cris? Então, eu acho que esse congresso realmente entrou para a história com tudo, o pessoal nos surpreendendo também com a própria organização e a estrutura, e eu estou adorando tudo isso. Parabéns para essa mesa, viu? Obrigada. Helenice, eu fiquei com tanta vontade de compartilhar com você que, por exemplo, eu lembro que uma vez cheguei para a Rosa bem angustiada, assim, porque eu cheguei e falei, Rosa, o psicodrama, as pessoas... Existe uma linguagem online, existe uma linguagem tecnológica, as pessoas estão buscando online, e eu vejo tanta gente boa do psicodrama, pessoas que eu aprendi a minha vida toda, e a minha vontade é dizer assim, olha, eu quero tanto tu aqui, porque tem tanta gente aqui com sede, e às vezes eu ficava frustrada, porque eu vi uma resistência, né, assim, compartilhei muito com a Lari, gente, como é que a gente chega, como é que a gente mostra para os mais experientes que a gente tem que estar aqui, que a gente tem que civilizar esse negócio, civilizar no sentido de vir a ser, e que existe uma linguagem própria, existe um conceito novo de presença simbólica, né? Às vezes os pacientes chegam no consultório e dizem, ele me seguiu, ele me desseguiu, né? Assim, o que isso significa na psicodinâmica daquele paciente? Não é mais só até quem a gente falou isso na roda, não é mais só uma questão de quem não é um direito não atender online, né? Assim, a pessoa não precisa, mas mesmo que ela não atenda, esse mundo aqui, essa linguagem tecnológica faz parte para todos já, né? Todos, mas tem, assim... Cris, desculpa, mas tem gente que precisa porque foi perdendo clientela, né? No auge da pandemia, ali abril, maio, junho, as pessoas que estavam resistindo estavam esvaziando os seus consultórios, os seus trabalhos, né, de prestação de consultoria, enfim. É preciso quebrar resistências. Isso, e assim, eu assim... E assim, a gente tem, né, essa linguagem, os mais jovens, eles já nasceram. Os alfa, então, a gente nem sabe, porque os meus pacientes adolescentes e mais novos, eu já fico... Cris, porque não sei o que, eu fico, meu Deus, eu fiquei resistindo, eu quero dizer assim, eu fiquei resistindo a entrar naquele TikTok, mas eu tenho paciente que está ali direto, eu tenho que saber o que está acontecendo ali. Então, e assim, se eu pudesse falar uma coisa, enquanto mais jovem, no sentido de ter essa linguagem de aprender, estamos aqui para servir, né? Assim, estou aqui para servir, para ajudar, porque a linguagem tecnológica no processo de vinculação, de captação de cliente, né? Tá tudo mudando, a escolha sociométrica, né? Hoje em dia, antes você dava um cartãozinho, você indicava, isso tudo é muito potente, porque eu sempre falo que o online, ele é uma potencialização do offline, é muito complicado quem não tem átomo social, presencial, ir para esse espaço, assim, é uma coisa de complementar. Mas é muito bom estar junto, assim, porque a gente precisa muito da experiência e a gente tem outras coisas. Então, a gente pode se juntar, né, assim, para ajudar e diluir essas resistências. E aí eu confesso, né, que diante dessa circunstância toda, esse psicodrama, esse congresso online foi para mim, é um divisor de águas mesmo, nesse encontro de gerações, porque a gente está olhando para a coisa como a necessidade que ela precisa dentro nesse novo mundo, né? Dentro dessa nova circunstância. Então, eu acho que tem um encontro de gerações aí para o nosso psicodrama, né? Um acesso, um encontro, assim, as circunstâncias nos movendo para um encontro. Me faz lembrar, Cris, né, e grupo todo,
a primeira vez que a gente se conheceu presencialmente, né? Porque a gente se conheceu online. Não, nós nos conhecemos presencialmente primeiro, depois conversamos online, mas a primeira vez foi muito rapidinha. Bom, enfim, né? E aí, quando a gente se encontrou, que você até citou hoje, que você precisava beber um pouco, né? Do online. E aí eu lembro que você falou, Andréa, você é a transição. Você entende os mais novos, você gosta do online e você, né, entende e conversa com o pessoal mais velho. Então, agora eu te agarrei de Simão. Porque realmente teve outro dia que eu estava numa vivência, né, onde é um ato psicodramático, onde vem gente de tudo quanto é lugar, que não é psicodramatista, às vezes até que é, e veio uma pessoa, tinham pessoas da minha equipe me ajudando, que entende pra caramba de tecnologia, de Zoom, e aí a pessoa, eu não estou achando, eu não estou conseguindo. Eles, olha aqui, faz isso, faz aquilo. E aí eu falei assim, olha para frente e faz tal coisa, né? E é uma pessoa um pouquinho mais velha. Eu falei do que eu, enfim, mas e aí eu falei, faz tal coisa, e aí eu falei, que você está em outra página, você deve ter saído assim, volta, e ela conseguiu. E depois eles me falaram, ai, como você conseguiu? Você teve tanta paciência. Eu falei, mas é isso, eu sou a transição. Eu sou essa pessoa que eu assumo isso, né? E é gostoso estar nesse lugar. Então, quando você fala serviço, nós estamos a serviço e é nesse sentido, né? De conversar, enfim. Né? Então, é gostoso isso. Reconhecer quem são. Está muito quente esse bate-papo, né? E tem pessoas aqui, eu quero falar, nós temos 4 pessoas ainda e nós temos menos de 15 minutos para a gente finalizar. Então, a minha proposta é que, assim, claro, com toda a calma, dar voz para cada uma dessas pessoas. Se nós estivermos finalizando e nós não conseguirmos darmos para a última que tiver, eu vou passar de novo aqui o contato das meninas, vocês entram em contato e a gente pode estar conversando, tá bom? Então, assim, agora eu vou dar a voz para o Newton Nascimento, ele está aí? Newton Nascimento está aí? Sim. Estou aqui. O microfone estava desligado. Obrigado, Renata. Parabéns, meninas, primeiramente, né? Cristiane, André, Larissa. Foi muito sair dessa mesa bastante enriquecido com o que eu ouvi aqui hoje. Eu tive que sair por alguns momentos, no finalzinho da palestra, da fala da Cristiane, no início da Larissa, e talvez, não sei se vocês falaram disso, mas me chamou a atenção a fala sobre o estresse nosso, né? Sobre o estresse do terapeuta nessa dinâmica nessa interação com a internet, né, com as redes sociais. Porque eu tenho, assim, é uma pergunta e também um compartilhar, né? Porque, na minha experiência, né, como terapia de grupo, bipessoal, aula, supervisão, tem hora que há um esgotamento. Eu sinto esgotamento, não sei se vocês vivenciam isso. Então, eu vejo que o online, ele exige uma certa dose de disponibilidade, de exposição maior que o presencial. Então, queria que vocês falassem um pouco sobre isso, até em função do que o Alan falou de manhã, né, sobre a questão da saúde, também está envolvido nesse processo, e a saúde do terapeuta, a nossa saúde, né? Então, queria que vocês falassem um pouquinho disso, sobre esse estresse. Posso? Tu vai? Alguém quer falar? Milton, existe as telas, elas puxam uma função cerebral específica nossa. Então, existe um cansaço real, né? Assim, de uma função cerebral que mobiliza a função da imagem e da linguagem, que é acionada diferente, né? Eu costumo dizer de uma forma simples que no online a gente sobrecarrega a função visual e a audição, os sentidos principais que estão envolvidos. Então, é como se ficasse uma sobrecarga nesses sentidos e, às vezes, um certo esvaziamento nos outros sentidos. E aí, sobrecarrega. É como se tivesse... A relação tem 5 pilares, 5 sentidos humanos passando nessa tele, né? E no virtual, a gente fica com 2 pilares mais fortes. É possível sentir, então a relação ela se distancia e 2 funções são sobrecarregadas. Então, existe um cansaço excessivo dessas funções cerebrais que estão sendo exercidas através das telas,
né? E existe irritação, existe consequências, existem reações como se fosse vícios cerebrais de uma exposição excessiva a uma neuroquímica cerebral. Então, assim, quando comecei a atender online, eu nem tinha, assim, eu tinha um intervalo, eu atendia 3, intervalava, depois, assim, né? Cada um vai vendo seus limites, seu momento. Mas no online, eu precisei ter mais intervalo, né? Eu precisei recuperar a espontaneidade, eu precisei diminuir os limites disso, porque existe uma sobrecarga, existe uma continência mais fluida, e a gente fica mais desatento, porque o cérebro e o corpo ele vai pedindo outras formas. Então, assim, existe, e assim, a saúde do terapeuta é isso, é avaliar que dentro desse contexto é diferente. Né? É diferente, ele precisa manusear isso, saber seus limites, né? E aí a gente sai da terapia, mas o paciente continua. Eu, por exemplo, minha agenda, o meu WhatsApp, eu escolho. Eu acho que o grande desafio, eu não sei quem assistiu o Dilema das Redes Sociais, eu gosto de polemizar um pouco, porque as reações quando se assiste o Dilema das Redes Sociais podem estar produzindo exatamente o que eles gostariam que produzissem em nós. Né? Então, assim, ali é uma grande exposição da potência capital, vamos chamar assim, da internet, né? E a gente fica revoltado, enfim, mas eu estou entrando em outro assunto só para dizer que existe isso, existe uma reação que a gente precisa escolher sobre esse espaço, a gente precisa ter autonomia sobre esse espaço. Por exemplo, meu WhatsApp, vamos chamar assim, nessa ferramenta, eu tenho uma hora para abrir, eu tenho uma hora para fechar, porque senão você não sai dessa função cognitiva e sobrecarrega. É o que a Andréa colocou lá do burnout, né, Andréa? Assim, você não sai, você não consegue diferenciar o papel e você não vive outros papéis também. Então, existe uma função química, neuroquímica na relação de excesso de atenção, de memorização, de tudo, e que pode causar grandes prejuízos. Então, assim, o que eu fiz na minha experiência foi maiores intervalos e diminuição de agenda para poder sobrepor isso. Eu quero acrescentar algo a partir do que você falou, Cris, que eu acredito demais na unidade funcional. Então, Newton, eu trabalho, né, com outras pessoas, além de mim, que a gente tem muitas trocas. Então, é algo que eu entendo, porque senão fica tudo só com uma pessoa. E, às vezes, eu já por exemplo, eu mesma, né? Um dia estava super, por exemplo, com muita cólica. Aí eu falei, olha, eu não estou bem, eu tomei um remédio e tal. E o negócio flui, porque eu posso falar que eu não estou, mas isso com a unidade funcional, né? Nem precisou, porque depois eu até fiquei bem. Acho que é só de poder falar já ajudou. Então, isso é uma coisa, unidade funcional. A outra é conversar, uma coisa que eu ouço, nossa, eu estou tão cansada e tal, além de tudo que você falou, Cris, excelente, eu vi a Lari também fazendo assim, é conversar com o pessoal que trabalha com com Zoom, com assim, como que eles vão fazendo? Porque eles sabem coisas mais práticas, mais rápidas, e que a gente, como está na área da psicologia, psicodrama, a gente ainda está tateando. Então, tem algumas coisas que facilitam e que ajudam. Além disso, eu tenho uma cadeira também muito boa, que me ajuda muito. E eu, particularmente, faço exercício físico 3 vezes por semana, não levo celular, é que eu moro num prédio, e aí eu tenho como ir, pandemia, eu reservo, só eu vou, não vai outras pessoas, então eu vou fazendo isso, e, enfim, queria complementar com essas coisas. Muito bom. Eu acho que só para finalizar, né, é uma questão do autocuidado, que eu acho que a gente já tinha essa prática enquanto psicoterapeuta, que ela fica mais evidente. Eu acho que a gente precisa se olhar mais, porque acontece muito isso que a Cris falou, né? Assim, o meu início parece que vem que nem uma onda, e tu tem ali, o que eu vou fazer agora aqui? E acho que é esses limites que você vai se dando, que daqui a pouco o meu limite não é o mesmo do Newton, então eu me conhecer também, né? Enquanto Larissa nesse papel, né? E ler o artigo da Rosa, Fadiga do Psicoterapeuta. Ah, é verdade, esse é bem bom.
Deixa eu falar só uma coisinha. Para mim, me dói o olho. E eu faço compressa com água gelada. E é disso aqui, gente. Eu fui no médico essa semana. Então, é uma luz que é muito forte para mim. Eu tenho um óculos amarelo que todo mundo conhece, que eu ponho para proteger, mas eu sofro um pouco com isso. Rosinha, tem um óculos... Tu diminui a luz. Sim, ó. Aí eu fico no escuro, ó só. Tchau, não vou falar mais. Questão linda. Tchau, obrigada. Nós temos aqui a Andressa, o Alan e a Jane. Nós temos 5 minutos para finalizar. Então, vamos na sequência, seguindo dessa mesma forma. Se não der para finalizar com os demais, a gente fala depois, ok? Então, Andressa, tá aí? Andressa Pontes? Estou sim, estou aqui. Na verdade, só vou ser breve, vou dizer, agradecer, na verdade, as falas, dizer que adorei rever a Cris, né, e a Andrea Cortes. Fui aluna da Cris, foi uma bênção para mim, assim, ter feito o curso dela no momento da pandemia. Então, eu fui daquelas que realmente buscou buscou o conhecimento para poder começar a trabalhar no online. Eu queria só, assim, externar um pouco da minha experiência, que eu também tive com um grupo que eu acabei conduzindo, de pessoas diagnosticadas com câncer, e eu não sei por quê, fiquei uma impressão que eu não conseguia conduzir a coisa, assim, do jeito psicodramático que deveria ser, tipo, aquele aquecimentozinho, a dramatização bonitinha, a finalização com compartilhar. Eu não conseguia. O tempo era tão reduzido, dava aquela impressão que o tempo era apertado, porque as pessoas chegavam atrasadas, ou porque demorava muito para falar. Eu não sei se é uma inabilidade minha ainda que eu tenho, porque eu ainda estou na formação, né? Estou prestes a finalizar, mas eu sinto que essa condução também é um pouco mais difícil no online. Até também pela questão do analfabetismo, como vocês mencionaram antes, né? De que algumas pessoas não têm muita habilidade, aí cai, aí para voltar, tem que resgatar, puxa de lá, vai de cá. É muito complicado. Então, eu queria externar um pouco isso. Não sei se todos já passaram por esse processo, mas eu estou tentando aprender com isso, pensando na possibilidade, sim, futura, de trabalhar mais com online, porque eu vejo realmente como um recurso potente. Caiu bem, né, a pandemia nesse sentido para mim, porque eu vejo que é um lugar super potente e estou pensando realmente em investir mais nesse espaço. Mas eu agradeço as falas e me sinto inspirada. Obrigada. Nós é que agradecemos aí, Andressa. O Alan está aí. Só uma coisinha, Renata, que a Penha falou, que é uma coisa muito importante nessa questão de que ensinar, como a Andrea falou, assim que a Andrea estava falando do analfabetismo tecnológico, é uma grande oportunidade de inclusão social. Né? Eu já entrei em grupos online que a gente não conduz, a gente não explica a mutagem, a desmutagem, a gente não conduz uma psicoeducação, a gente não liga muito para o ego tecnológico. Se você não sabe, agarra numa pessoa que sabe e diz, a gente vai explicar, a gente vai dizer que essa pessoa está disponível. Eu diria que os novos tempos exigem um ego auxiliar e um ego tecnológico incluso no grupo. Às vezes a gente deixa o ego tecnológico escondidinho, mas ele não pode estar escondido, porque a pessoa, se eu tiver um problema, eu vou falar com o Guilherme. Se eu precisar de alguma coisa, então, assim, a gente não pode esconder essa função, porque essa função é hoje super necessária para incluir o grupo, né? Assim, porque tem pessoas que não conseguem, e no começo é uma ótima forma hoje, nesses tempos, em começar grupos ensinando isso. Faz vários instrumentos tecnológicos para poder aquecer e inclui o grupo se sente incluso, que está todo mundo preocupado em se conectar e estar junto. E eu, assim, quero acrescentar, porque isso que você falou, Andressa, é essencial. Eu participei e participo de muitos encontros grupais, não só do psicodrama, com o psicodrama também, porque aí eu entendo que eu faço um link, né, de como atuar e facilitar, né, como ser um facilitador grupal. E aí, enfim, eu dou mentoria sobre isso, mas aí não dá para falar tudo aqui hoje, mas enfim. Mas eu entendo que... Eu estou te entendendo, mas é possível. Existem maneiras de se desenvolver. Eu penso que talvez nós temos que finalizar. Tem 2 pessoas que não conseguiram falar, que é o Alan e a Jane, mas nós temos 2 minutos para encerrar essa mesa. Depois nós já temos um evento no pátio com o Tom, que é o Café com o Tom. Então, para a gente cumprir certinho, para as demais pessoas poderem também participar.
eu dou a fala para vocês para dar uma palavra final e a gente fechar essa mesa. E o Alan Dubner e a Jane, eu copiei todas as mensagens aqui do chat, vou passar... Deixa o Alan terminar aí, Alan, quero te ouvir. Vai, Alan, fala. Fala. Olha, então... Também quero, viu, Alan? Então, vamos. Olha, Alan, fecha a mesa para a gente. Não, eu vou conversar no corredor. Tem a gente no corredor do Congresso, a gente vai conversar, porque é um assunto mais longo, mas eu falo com vocês todos, eu prometo, tá bom? Tá bom, Alan, obrigada. Então, a última, vamos encerrar com a última. Jane, quer finalizar aí, Jane? Não, queria muito, eu sou da geração analógica, então eu apanho muito, eu já tinha atendido com paciente que estava no exterior, e antes da pandemia teve pacientes que estavam me pedindo online, né, por causa de distância, e aí, assim, eu me sinto, a Lari falou do barco, eu me sinto como uma pessoa que entrou no barco, mas está tentando aprender a mexer com os instrumentos. E assim mesmo no... eu estou gostando de atender online. Acho que a Cristiane falou uma coisa agora que me chamou a atenção. Acho que eu estou precisando de um ego tecnológico. E às vezes me ajudar não é o filho, viu? Esquece do filho. E da filha, da sobrinha, que elas são mais... Não, marido, então, nem se fala. Nem se fala. Mas eu queria muito agradecer vocês. Eu acho que esse congresso, para mim, está sendo um desafio nisso. E a Andréia, nós somos da BPS, eu conheço a Andréia, então, às vezes, ela me dá umas dicas, né, Andréia? Acho que esse caso que você falou aí fui eu. Não foi, mas estou à disposição. Ok, estamos aí. Vamos acho que é importante ter essa conversa. Foi também, você não ia dizer, né, Andréia? Não ia. Vamos montar um workshop de ego tecnológico, Jane? Vamos. Tá. Eu gostaria muito. É necessário, vamos. Ok. Tchau, um abraço. Tchau, valeu. Obrigada. Obrigada. Renata, Cris, Lari, Renata. Obrigada, valeu. Renata, Cris, André, todo mundo. Tchau, obrigada. Foi gostoso co-criarmos. Foi muito bom, menina. Obrigada, Rosa. Ficou até o final. Tchau, Maria Célia. Gratidão. Lindas, obrigada. Bom demais. Aí, Lari, Jane, Rosa, Coqueiro. André, tu consegue salvar o bate-papo? Eu copiei todinho o bate-papo. Ela copiou, ela manda para nós. Pronto. Beijo, então. Tchau, beijo, gente. Tchau, gente. Valeu. Tchau, Ermelinda. Valeu, que gostoso. Tchau, Guilherme. Obrigada. Obrigada, Guilherme, pelo apoio. Obrigada.